Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar basicamente a nossa correção da nossa atividade e sanar as dúvidas que vocês ainda têm com relação ao nosso assunto de velocidade média antes da gente entrar em outro conteúdo. Então eu peço àqueles alunos que não entenderam algumas questões, ou que erraram, ou que não conseguiram fazer, tá? Que você assista essa aula acompanhando com o que você fez no caderno para já ir corrigindo, tá? E anotando quais são as dúvidas que vocês ainda têm. Peço também para aqueles alunos que não fizeram, que aproveitem esse momento para fazer, para já ir colocando as questões no caderno e acompanhando a correção junto comigo, para que você, caso você ainda tenha alguma dúvida, você possa esclarecer agora durante o nosso horário, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. Um corpo cai do alto de uma torre de 125 metros de altura e chega ao chão em 5 segundos. Qual a velocidade média percorrida pelo corpo em quilômetros por hora? É muito importante que vocês façam corretamente a leitura do enunciado da questão, tá? Então, quem que a questão está pedindo? Ela está pedindo a velocidade média. Então, a gente está querendo encontrar a VM, que é a velocidade média. Porém, ela quer essa velocidade média em quilômetros por hora, tá? Muito importante se atentar aqui a esse detalhe. Para isso, a gente precisa achar o nosso deslocamento, que é o nosso ΔS, e o nosso tempo. O nosso ΔS vai ser 125 metros de altura, tá? É o nosso deslocamento. Tá? É importante que vocês se atentem a isso. Essa questão, ela já está dando o nosso deslocamento, nosso ΔS. Porém, nem todas as questões ela já vai estar trazendo esse número para vocês. A gente vai precisar calcular. Mas não é o caso dessa primeira questão, tá? Então, a gente já só anota aqui do ladinho os dados da questão. Nosso ΔS, 125 metros, que foi o nosso deslocamento. Esse corpo chega ao chão em 5 segundos. Então, 5 segundos é o nosso ΔT, o nosso tempo, que foi o tempo que ele levou para percorrer 125 metros. Agora que a gente já colocou aqui do lado todos os nossos dados organizados, a gente joga na fórmula, que é VM é igual a ΔS sobre ΔT. Jogando na fórmula, a gente vai dividir os 125 metros, que é o nosso ΔS, pelos 5 segundos, que é o nosso ΔT. Logo, 125 dividido para 5 é igual a 25 metros por segundo. Por que metros por segundo? Observem que a altura, ela está dada, o nosso deslocamento, ele está dado em metros. E o nosso tempo, ele está dando em segundos. Então, 25 metros por segundo. Porém, aqui no enunciado da nossa questão, ela está pedindo a velocidade média em quilômetros por hora e não em metros por segundo. Então, a gente precisa calcular esses metros por segundo em quilômetros por hora. E como que a gente faz isso? Muito simples. Basta a gente multiplicar o 25 vezes o 3,6, tá? Lembrem que esse é o nosso número padrão utilizado para fazer essa transformação. Então, a gente multiplica 25 vezes 3,6, que é igual a 90 km por hora. Então, esse corpo, ele caiu dessa torre de 125 metros de altura durante 5 segundos e a velocidade média que ele atingiu foi 90 km por hora, tá? Essa vai ser a nossa resposta final. Segunda questão. Um automóvel passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 14 horas e pelo quilômetro 250 às 17 horas. Calcule a velocidade escalar média desse automóvel nesse intervalo de tempo. Quem que a gente quer achar aqui? A gente quer achar a nossa velocidade média, tá? Desse automóvel. Então, a gente quer encontrar VM. Aqui nessa questão, ela não está dando o valor exato do nosso deslocamento e nem está dando o nosso valor exato do nosso tempo. Então, o que a gente vai fazer? Observem que esse automóvel, ele saiu do quilômetro 30 às 14 horas e chegou no quilômetro 250 às 17 horas. Então, quem que é o nosso deslocamento? O nosso deslocamento nada mais é do que o nosso espaço final menos o nosso espaço inicial. O nosso deslocamento final foi no quilômetro 250 e o inicial, o nosso quilômetro 30. Então, muito simples.
Basta a gente fazer uma subtração. 250 menos o 30, que é igual a 220 km. 220 km foi o nosso deslocamento durante essas horas aqui, tá? Então, ele percorreu 220 km. E o nosso ΔT? Nosso ΔT também é muito simples para a gente calcular. Como que a gente faz para calcular o ΔT? ΔT vai ser o nosso tempo final menos o nosso tempo inicial. Então, fica assim. Nosso tempo final, 17 horas, menos o nosso tempo inicial, foi às 14 horas. Então, 17 menos 14 dá igual a 3 horas. Então, esse automóvel, ele percorreu 220 quilômetros em 3 horas. Agora que nós já temos todos os nossos dados organizados, a gente vai jogar esses dados na fórmula. Velocidade média, VM, é igual a ΔS sobre ΔT. Quem que é o nosso ΔS? Nosso deslocamento, 220 km, que foi o percurso do carro, do automóvel. E o nosso ΔT, o nosso tempo, ele percorreu 220 km em 3 horas. Então, a gente divide o 220 por 3. 220 dividido por 3 dá igual a 73,3 km por hora. Por que km por hora? Observem que o nosso deslocamento, ele está dado em quilômetros e o nosso tempo, ele está dado em horas. Logo, quando a gente calcula a nossa velocidade final, ela vai ser 73,3 km por hora, tá? Então, essa vai ser a nossa resposta final. Agora, vamos para a terceira questão, que foi a mais simples que eu pedi, mas mesmo assim ainda teve muita dúvida, então vou explicar para vocês. Transforme, letra A, 40 km por hora em metros por segundo. Vocês lembram que eu falei que a velocidade ela pode ser expressa em metros por segundo, que é do Sistema Internacional, e pode ser expressa também em quilômetros por hora, que é muito utilizada aqui no Brasil. Por isso que eu ensinei essa forma de vocês, de converter quilômetros por hora em metros por segundo e metros por segundo em quilômetros por hora, tá? Mas como que a gente faz para transformar 40 quilômetros por hora em metros por segundo? É muito simples. A gente vai pegar o 40 e vai dividir por 3,6. Por que 3,6? Lembrem que esse valor é um valor padrão, que eu mostrei lá na nossa aula anterior para vocês. Então, a gente vai dividir o 40 pelo 3,6. Dividindo 40 por 3,6 vai dar igual a 11,1 metros por segundo, tá bom? Letra B. Transforme 10 metros por segundo em quilômetros por hora. Nesse caso aqui, a gente já vai fazer o contrário. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar, ao invés de a gente dividir, tá? Para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, a gente não divide, a gente multiplica. Multiplica quanto? A gente multiplica o 10, que é quem a gente está querendo transformar, vezes o 3,6. Logo, 10 vezes o 3,6 dá igual a 36 km por hora, tá? A gente tinha 10 metros por segundo. Quando transforma esses 10 metros por segundo em quilômetros por hora, dá igual a 36 km por hora. A mesma coisa vocês vão fazer aqui agora na letra C e na letra D. Houve um pequeno erro de digitação na atividade de vocês, e eu peço que vocês consertem agora. Que eu errei a letra C, eu acabei repetindo a letra A, coloquei o mesmo valor, tá? Então, peço que vocês corrijam. Na letra C, a gente vai transformar 90 km em metros por segundo. Então, a gente vai dividir o 90 pelo 3,6. Logo, 90 dividido por 3,6 é igual a 25 metros por segundo, tá bom? Letra D. Transforme 3 metros por segundo em quilômetros por hora. Lembre, 3 metros por segundo para quilômetros por hora, a gente vai multiplicar e não dividir. Então, a gente multiplica o 3 pelo 3,6, que é o nosso valor padrão. Logo, multiplicando, vamos obter o valor de 10,8 km por hora. Logo, 3 metros por segundo equivalem a 10,8 km por hora, tá? Espero que vocês tenham entendido. Caso ainda vocês tenham alguma dúvida,
me procurem e mandem mensagem agora durante o nosso horário, tá? Porque a próxima aula já vamos estar passando para outro conteúdo. Quarta questão. Um ônibus parte às 6 horas de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro e previsão de chegada às 13 horas após percorrer 450 quilômetros. Calcule a velocidade média em metros por segundo. Observem aqui na nossa questão, ela também está pedindo a nossa velocidade média, tá? Então, vamos querer encontrar a velocidade média. Para isso, agora, a gente tem que organizar aqui os nossos dados, que a questão está nos dando. Quem que é o nosso ΔS? Observem que ela não indicou qual quilômetro que ela saiu e qual quilômetro que ela chegou. Ela já está dando o valor exato que esse ônibus percorreu. Então, o nosso deslocamento vai ser 450 quilômetros. Nesse exemplo aqui, dessa questão que eu coloquei para vocês, não vai ser preciso calcular o nosso ΔS, porque a questão, ela já está dando. Então, a gente coloca aqui, quem que é o nosso deslocamento, o nosso ΔS vai ser 450 quilômetros. Agora, a gente precisa calcular a nossa variação do tempo, tá? O nosso ΔT. Quem que vai ser o nosso ΔT? Lembrem que para calcular o nosso ΔT, a gente calcula assim: tempo final menos o nosso tempo inicial. Quem que é o nosso tempo final? 13 horas, menos o nosso tempo inicial, que foram as 6 horas. Logo, 13 menos 6 é igual a 7 horas. Então, esse ônibus levou 7 horas para percorrer 450 quilômetros, saindo de São Paulo até chegar no Rio de Janeiro. Porém, a gente ainda tem que calcular a nossa velocidade média. Já organizamos todos os nossos dados, agora vamos jogar na fórmula. Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Agora é só substituir. Quem que é o nosso ΔS? Nosso deslocamento é 450 quilômetros. E o nosso tempo, que foi de 7 horas. Dividindo o nosso 450 pelo 7, dá igual a 64,2 quilômetros por hora. Porém, a questão, ela não está querendo saber a velocidade média em quilômetros por hora. A questão está querendo saber a velocidade média em metros por segundo, ó. Observem aqui, metros por segundo. Então, a gente vai fazer agora uma coisa bem simples, que vai ser transformar os 64,2 quilômetros por hora em metros por segundo. E como que a gente faz isso? Muito simples. A gente vai dividir o 64,2 por 3,6. 64,2 dividido por 3,6 é igual a 17,8 metros por segundo, tá, pessoal? Essa vai ser a nossa resposta final, porque é quem a questão está pedindo. Ela quer a velocidade média em metros por segundo, que foi quanto? 17,8 metros por segundo. Aqueles que fizeram diferente, eu peço que corrijam aí no caderno. Esse momento agora vai ser nosso momento de revisão. Qualquer dúvida, pergunta, eu quero que vocês me mandem uma mensagem agora. Vou estar disponível para vocês durante o nosso horário, para estar sanando essas dúvidas de vocês, tá, pessoal?